Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Vamos de mais um vídeo de bate-papo. Ontem eu postei um vídeo aqui falando de Harry e Meghan. Recebi várias mensagens, adorei todos os comentários, inclusive. Tanto sobre o que eu falei, obrigada a todo mundo que me desejou melhoras com o rolê da ansiedade, mas a ansiedade é uma coisa que a gente tem que lidar pra vida, né? Não é um resfriado que passou. Não dá. A gente tem que fazer muita meditação, aprender a respirar certinho, aprender, deixa eu arrumar aqui, a encontrar nossos limites do corpo e da mente pra poder ficar bem, né, gente? Ansiedade é o mal do século. Fazer o quê? Nossa rotina bizarra e demanda bizarra e quantidade de coisa pra fazer na vida acabou fazendo isso com a nossa cabeça. Estragou, né? E agora a gente tem que lidar com o estrago e gerenciar da melhor forma possível. A verdade é essa. Bom, hoje é segunda-feira, dia 19 de dezembro, se eu não estiver muito enganada, porque eu sou muito perdida nos tempos. Deixa eu ver aqui, 19, certinho. E faltam menos de 20 dias pro fim do ano, né, pra gente entrar em 2023. A gente ainda vai ter muito conteúdo aqui no canal, de agora até o final do ano. A gente vai ter live de Taberna Awards, vai ter Melhores e Piores de 2022, que é uma tag que a gente faz desde 2015, 2014. Todo ano a gente faz essa tag aqui no canal. Mas eu queria muito começar uma conversa com vocês hoje sobre alguns cuidados que a gente tem que ter e alguns pensamentos que eu acho legal e que eu tenho na minha vida, tá? E é aquilo, gente, conselho, se fosse bom, a gente o quê? Venderia. Mas a gente dá de graça, então tu joga fora se você quiser. É sobre isso mesmo. 2020, 2021 foram anos muito difíceis para muita gente, né? Eu sei que parece restritivo falar que foram difíceis para muita gente, mas é restritivo mesmo. Teve gente que passou ileso na pandemia. Passou com a saúde mental em dia, com finanças em dia, com trabalhos em dia, com projetos e expectativas super em dia. Teve gente que passou assim, como se realmente nada tivesse acontecendo no mundo. E teve gente que não, né? Teve gente que perdeu familiares, teve gente que perdeu muito dinheiro, teve gente que perdeu emprego, teve gente que perdeu esperança. E isso às vezes pesa muito e pesa de jeitos diferentes para cada pessoa. É o que eu falo sempre. Tem muito criador de conteúdo que bate no peito assim com muito orgulho para dizer que a pandemia foi o melhor momento da sua criação de conteúdo, foi quando estourou com conteúdos, estourou com seguidores, estourou com viralizações e cresceu e se encontrou e se entendeu, e eu acho maravilhoso. Eu não acredito que isso seja romantizar a pandemia. Eu acho que isso é realmente fazer do limão podre a sua tal limonada, como diria nosso querido Jack de This Is Us. Mas eu e o Panda, a gente não viveu isso. A gente não viveu esse momento lindo e delicioso. E a gente não aproveitou oportunidades de tempo, porque não fazia sentido pra gente isso, né? A gente viu essa semana o documentário do Paulo Gustavo, com a mãe dele, né, Filho da Mãe, que é o nome, sobre a última peça que ele fez antes de falecer em 2021. E isso me trouxe muitas reflexões sobre o que a gente viveu. O Paulo Gustavo era uma pessoa militante, principalmente por conta do autocuidado com relação ao Covid no início da pandemia. Ele passou o ano de 2020 inteiro militante ao extremo, assim, falando sobre vacina, sobre o cuidado, sobre a responsabilidade que a gente tem que ter com o próximo, sobre as pessoas que passeavam na praia lá em Niterói durante a pandemia. E ele falava muito nos stories, falava muito no Instagram dele em geral sobre a falta de noção que as pessoas tinham realmente, achando que estavam de férias, achando que era um período tranquilão de se viver, e não era, né? Era um período doente. Deu aqui o negocinho da bateria, como sempre. Gente, eu sempre pego meu celular pra gravar quando tem tipo 10% de bateria. E aí eu boto no modo avião e vou com EIWA. Se der certo, deu. Bom, continuando. Ele falava muito que as pessoas não estavam de férias e que era para as pessoas terem um pouco de noção do que estava rolando no mundo, né? E eu e o Panda, a gente viveu isso muito de perto. O Paulo Gustavo, pra quem não sabe, tinha uma questão respiratória muito séria, assim como várias outras pessoas que faleceram durante a pandemia. E o Panda tem uma condição respiratória muito séria. Ele, quando era criancinha, ele tem uma asma muito forte até hoje. Em vários momentos em vídeos nossos, assim, dá pra ver que ele fica um pouco sem ar falando.
E isso não é uma questão de nada diferente de ter um pulmão fraco mesmo. Ele tem um pulmão muito fraco. É uma questão de atenção que a gente tem com a saúde dele sempre. Ele tem remédio de asma, ele, enfim, tem uma questão respiratória que é muito frágil. E dessa parte aqui do pescoço, pulmão, toda essa parte respiratória dele, todo o processo respiratório é muito frágil e muito problemático desde que ele nasceu. É uma questão crônica mesmo dele, que nasceu com ele. Então, quando a gente começou a ver no início da pandemia que as pessoas que tinham questões respiratórias era uma das fragilidades, um dos grupos de riscos mais sérios, a gente entrou numa psicose muito grande, muito grande. Ele principalmente, e eu fui muito com ele, óbvio, porque quando você tem uma pessoa que você ama, que tem uma condição assim, da mesma forma que a minha mãe é hipertensa, eu fiquei super preocupada com ela. Mas essa questão respiratória me pegava muito, e pegava muito ele também, porque a gente via que muita gente que entrava com Covid no hospital com um histórico de questões respiratórias não saía do hospital. E a gente ficou com muito medo, e esse medo tomou conta da gente. Né? Em 2020 eu fui parar no hospital várias vezes com crises de ansiedade, do meu rosto inchando, a boca inchando, o olho inchando, e eu com uma ataque cardíaco, eu não sabia lidar com aquilo de jeito nenhum, crise de ansiedade, né? Ela chega uma hora que o corpo vai criando alternativas de expulsar e de somatizar de alguma forma tudo aquilo que está afetando o seu psicológico. Panda entrou numa crise muito séria por conta desses medos também, ficou super recluso, queria desistir de tudo. A gente viveu momentos bem tensos e intensos internamente aqui, tanto no ano de 2020 quanto no ano de 2021. Inclusive, eu já queria aproveitar esse momento aqui do vídeo para... Inclusive, o Panda tá tossindo lá na sala, não sei se vocês estão ouvindo, mas ele vive assim, gente, com muita questão, com a garganta, é meio tensa assim pra ele. Mas eu queria muito mandar um beijo pra Ju e pra galera do coletivo de leituras, que em 2021, no início de 2021, eu tava me sentindo muito presa numa rotina que a gente não conseguia criar, não conseguia produzir, não conseguia caminhar e se desenvolver e sair daquela paranoia do medo, e a gente tacava álcool em gel até no ar que a gente respirava. A gente estava com muito medo, muito, muito medo, perdendo pessoas na família que a gente perdeu, perdendo amigos. Eu perdi vários amigos durante a pandemia, e isso a gente viveu muito interno aqui, né? Muito nosso. E a gente foi se afastando cada vez mais da nossa criação de conteúdo. E eu lembro de amigos criadores de conteúdo mandando mensagem perguntando se a gente tinha desistido do YouTube, por que a gente não estava aproveitando que a galera estava em casa para fazer live. A verdade é que a gente não conseguia dar play. A verdade é que a gente não conseguia ligar uma câmera e gravar um vídeo. O Panda se desligou completamente, assim, ele não conseguia de forma alguma estar aqui presente para gravar qualquer coisa. E sim, eu tô regravando o vídeo da trajetória da Terceira Era, porque foi muito difícil, eu não consegui editar esse vídeo, a gente estava muito frágil quando gravou, e a gente chorou, foi bem complicado, eu não consegui caminhar com a edição daquele vídeo, então eu decidi vir aqui e bater um papo com vocês sobre a Terceira Era e sobre por que ela foi tão difícil, sem entrar em tantos detalhes como a gente entrou no vídeo que a gente gravou. Foi muito difícil de verdade pra gente, assim, a gente sofreu muito, nossa saúde mental não ficou boa, foi muito ruim. E é por isso que eu queria mandar um beijo pra Ju e pro coletivo de leituras. Eu tô com meu Kindlezinho aqui, e dizer que vocês foram o melhor remédio que eu poderia ter tido pessoalmente durante a pandemia para tudo que a gente estava vivendo e sofrendo e passando. Porque vocês me fizeram companhia, vocês leram livros comigo, vocês choraram comigo, riram comigo e me fizeram me reconectar com esse lado meu que me salva desde sempre, que é o lado da leitura. Isso sempre foi uma válvula de escape pra mim desde que eu era muito novinha, sabe? E eu tinha esquecido como era bom, eu tinha esquecido como era um remédio natural para qualquer pensamento ansioso que eu tivesse. Eu tenho ansiedade desde criança. E foi muito mágico, foi muito bom ter vocês comigo na pandemia. Eu acho que hoje eu sou um ser humano melhor e mais equilibrado por conta de quem esteve comigo nesse período também.
E depois da pandemia, eu e o Panda, a gente conversou muito ali no final de 2021 para entender se ele continuaria no Coxinha Nerd. Na época foi uma possibilidade ele não continuar fazendo conteúdo. Existiu essa chance em que ele disse que não queria mais. E eu respeitei esse momento dele, né? Respeitei esse processo que ele teve ali internamente de se autodescobrir novamente dentro desse conteúdo. E eu fico muito grata por ele ter se reencontrado, se reinventado, entrado na faculdade de filosofia e realmente ter desbravado esse passo interno dele ali, esse pensamento que ele tinha e essa energia que ele tinha sobre ele mesmo. Ele se reencontrou, ele sobreviveu à pandemia e isso foi uma grande vitória na mente dele. Então o medo fez ele ficar muito fechado, sabe? E eu fico muito grata dele ter encontrado essa alegria de novo de viver, de trabalhar e de fazer tudo o que tinha que fazer. Se em algum momento ele tiver vontade de dividir com vocês um pouquinho do que ele teve, e tem nome o que ele teve, do que ele viveu e dos pensamentos dele nesse período, eu tenho certeza que ele vai fazer, mas eu não me sinto apta de desbravar a saúde mental dele, apenas a minha. Então posso dizer que foi difícil, muito difícil, mas eu fico muito grata de que a gente sobreviveu e de que vocês estão juntos com a gente aqui, mais uma vez, e ainda. E sobre os números, no final do vídeo da segunda era, se você não viu esse vídeo da trajetória, eu vou deixar o link aqui na descrição, eu comento sobre os números, né, que a gente teve ali desde o início do canal e todas as fases que a gente passou. E durante esses 2 anos de pandemia, a gente não cresceu nem 1000 inscritos, assim, basicamente, sabe? Foi muito pouquinho, porque as redes sociais cobram muito, né? E quando você trabalha com criação de conteúdo, financeiramente, você precisa desse retorno de número de seguidores, porque são esses números que fazem com que as plataformas te entreguem para outras pessoas. Então a gente sofreu muito nesse período também, porque financeiramente foi muito pesado pra gente. E aí eu preciso agradecer a galera da Taberna, a galera do Apoia-se na época, que continuou apoiando o nosso trabalho durante todo esse período. Vocês foram fundamentais pra gente literalmente viver durante a pandemia. Então foi muito bonito esse movimento de apoio e de presença que vocês tiveram na nossa vida também. Obrigada a todo mundo que está aí desde 2017 apoiando o nosso trabalho e que continua apoiando. Inclusive, se você não apoia o nosso trabalho, o link está aqui na descrição do Catarse, sempre em todos os vídeos. E cara, eu queria muito fazer essa reflexão com vocês, não romantizando e dizendo que saímos melhores porque saímos machucados, né? Melhor todo mundo vive, todo dia. Quando você tem uma coisa que te derruba muito, te machuca muito e te destrói, e destrói alguma parte de você, você sai dali um pouquinho melhor que seja, porque você aprende a lidar com algumas dores. Então não é romantizar, mas é dizer que a gente ainda sente essas feridas da pandemia. A gente ainda sente algumas dores da pandemia, mas a gente com certeza aprendeu a lidar com tantas outras dores que nasceram e que ficaram fortes durante esse período. E que de agosto de 2022 até agora, dezembro de 2022, nesses últimos 6 meses, a gente viveu uma reconexão com o nosso trabalho e com a gente, né, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, muito importante. E que vocês foram muito fundamentais nesse processo também. Quando a gente decidiu cobrir House of the Dragon, da mesma forma que a gente cobria Game of Thrones, vocês estavam ali com a gente. E vocês estavam como se 2020 e 2021 nunca tivesse acontecido. Como se a gente tivesse terminado a última temporada de Game of Thrones em 2019 e tivesse caído em House of the Dragon em 2021. E isso foi muito importante para a recuperação da nossa autoestima profissional. Vocês fizeram isso. Vocês criaram essa nossa nova autoestima de acreditar no nosso trabalho, de acreditar no nosso potencial e de acreditar na importância do trabalho que a gente executa aqui na internet. E aí, depois de House of the Dragon, e durante, né, surgiram outras coisas. Teve Anéis de Poder, e aí veio Wandinha, veio The Crown, veio o 1899, trazendo a galera de Dark de novo pro canal.
Então foi um processo assim, foram 6 meses de uma reconexão profunda. E agora no início de dezembro rolou a CCXP e muita gente perguntando se a gente ia fazer o Coxinha XP. E a gente falou muito sobre não vamos fazer o Coxinha XP porque a gente precisa se reconectar com o nosso lado fã. E muita gente não entendeu o que queria dizer isso, né? E queria dizer exatamente isso. A gente viveu um momento de desconexão com a gente mesmo por conta do medo e da apreensão e por conta de toda a dor que a gente viveu por 2 anos. E de novo, eu entendo quem não teve dores, eu entendo quem não consegue alcançar esse lugar que a gente viveu, mas a gente viveu e isso é um fato. Não tem como apagar o nosso passado, mas a gente tem como aprender com ele, né? E a gente tem como lembrar o quanto ele foi definitivo para muita coisa na nossa vida e para muita decisão que a gente tomou a partir dali. E fomos para a CCXP e acho que foram os 4 melhores dias da nossa vida desde 2019. A gente estava feliz, a gente estava entregue, a gente estava como se estivesse num parque de diversões, sabe? E a gente estava vivendo cada um seu sonho, respeitando as individualidades, que eu acho que era uma coisa que até 2019 a gente não sabia direito como funcionava. Pra gente sempre foi muito natural, né? A gente começou a namorar em 2011, a gente veio morar junto em 2012 e eu já tinha o Coxinha Nerd. Então o Panda ele só entrou num movimento que era meu, solitário ali até aquele momento, e desde então a nossa história pessoal se misturava muito com a nossa história profissional, com o Coxinha Nerd. E eu acho que dentro da pandemia a gente conseguiu se encontrar enquanto indivíduos muito, né? A gente criou nossos Instagrams pessoais, o Panda tá finalmente fazendo a faculdade que ele sempre quis, que era a faculdade de filosofia, ele é analista de sistemas, para quem não sabe. Eu consegui recuperar essa minha autoestima pessoal ali de leitura e de momento meu, de conexão com quem eu sou, para além do Coxinha Nerd. Então todo esse processo durante a pandemia foi muito importante para quem a gente é hoje. E pela primeira vez a gente foi num evento de trabalho em que a gente conseguiu ser Cris e Panda, Coxinha Nerd, Cris e Panda. A gente teve momentos plenos para nós dois em que a gente conseguiu ser indivíduo ali dentro. Isso é muito importante para todo mundo. É incrível ter um casamento maravilhoso? Sim. A gente tem a sorte de se amar e de viver um relacionamento que é muito respeitoso e muito bonito, como amigos e como casal? Sim. Mas a gente ainda é indivíduo, né? E isso tinha se perdido de alguma forma ao longo desses 10 primeiros anos do Coxinha Nerd. E o que a pandemia trouxe pra gente foi essa individualidade reconectada, né? Essa descoberta, essa autodescoberta de quem nós somos e do que a gente quer individualmente também. A gente conseguiu viver isso lá na CCXP, a gente conseguiu ter momentos lindos, sozinhos e juntos, e isso foi maravilhoso, e isso reconectou a gente para se admirar também dentro do relacionamento de uma forma diferente, sabe? De enxergar o outro de uma forma individual e não apenas como o parceiro de trabalho que está ali o tempo todo do lado. Então foi muito importante tudo isso, todo esse segundo semestre de 2022, o retorno da CCXP também mostrou o quanto que a gente cresceu e amadureceu nesse período, o quanto algumas coisas ganharam mais valor e outras coisas perderam valor na nossa vida, tanto profissional quanto pessoal. E a gente está cada vez melhor, sabe? No nosso trabalho, a gente tomou a coragem de trocar o @ do Instagram de Coxinha Nerd para Cris e Panda. Aqui no YouTube, nós somos Cris e Panda desde 2020. E não tem dor para tirada desse band-aid. A gente é Cris e Panda, para além da marca Coxinha Nerd, mas a gente também é Cris, também é Panda. E é por isso que a gente ser Cris e Panda é tão bom, e tão forte, tão poderoso. Porque a indivídua Cris e o indivíduo Panda se amam individualmente e conseguem, com esse amor próprio, transbordar e continuar se amando cada vez mais enquanto casal e enquanto amigos. Então acho que
De novo, não quero romantizar o que aconteceu na pandemia, porque foi ruim, foi duro e milhões de pessoas morreram e a gente sofreu coisas que a gente não queria ter sofrido, mas nesse momento, olhando para trás, eu consigo enxergar evoluções e aprendizados que ficarão para o resto das nossas vidas. Eu acho que isso vai ser transformador para sempre. Eu vou ser a velhinha que vai falar para os netos que um dia eu vivi uma pandemia e aquilo mudou a minha vida de alguma forma. Eu tenho certeza. Então eu queria dividir isso com vocês, eu queria conversar isso com vocês. Não vou editar o vídeo da Terceira Era porque não dá para eu editar aquele vídeo. De novo, ele foi gravado em agosto, foi num momento de muita dor e muito sofrimento, a gente ainda estava muito mal. E eu realmente não quero que vocês vejam a gente com aquela energia e eu não quero me ver com aquela energia, que é muito dolorido pra mim, é muito dolorido pro Panda também. Espero que vocês entendam. O resumo da Terceira Era é esse aqui que eu dei pra vocês. Não vou me aprofundar mais porque, de novo, dolorido e a gente não precisa ficar enfiando esse dedo na ferida, mas é importante que vocês saibam que nós somos humanos e que a gente sofre e que a gente passa por questões que nem vocês. Né? Nós não somos aqueles influenciadores, celebridades que vão para Maldivas no meio da pandemia. Nós somos pessoas reais. A gente faz publicidade, a gente influencia pessoas com o nosso trabalho, mas o nosso trabalho, a nossa carreira, a nossa profissão é criar conteúdo e experiências para vocês. Ah, mas essa profissão não existe. Se a gente faz é porque existe. E é isso que a gente quer fazer pelo resto das nossas vidas. E as nossas experiências aqui no nosso canal e em todas as nossas redes vão ser experiências reais de pessoas reais, porque é o que a gente é. Vai ter dia que a gente vai estar na Disney do nada, como aconteceu esse ano, de forma inesperada, porque o nosso trabalho oferece isso pra gente e demanda isso da gente. De vez em quando são oportunidades que brotam e que são igualmente trabalhosas e incríveis por se tratar de uma viagem, mas ao mesmo tempo vão ter momentos que a gente vai estar offline, chorando em posição fetal, que nem você, porque a vida é difícil para todo mundo, sabe? E a gente gosta de passar para vocês a vida real, e não apenas os momentos mágicos em que a gente está lindo, sorrindo, saltitando e comemorando alguma conquista. A vida é feita de altos e baixos. E se a minha vida é feita de altos e baixos e eu influencio vocês de alguma forma, o que eu quero trazer para vocês de influência nesse momento de reta final de 2022 é: faz o balanço de tudo que você viveu de 2019 até aqui. Não deixa que o seu coração e a sua mente continuem presos em determinadas coisas que não deram certo. Transforme isso de alguma forma para que o seu futuro seja um pouco melhor do que esses últimos 2, 3 anos que a gente viveu. Não é romantizar, mas é tentar tirar de alguma forma uma lição de tudo isso e tentar ser melhor com a gente e com o próximo. Lembrar que o que a gente faz transforma a vida do outro também, independente da nossa profissão. Independente. Um bom dia muda a vida de alguém, um olá muda a vida de alguém, um médico muda a vida de alguém, um advogado, um criador de conteúdo. Todas as profissões mudam a vida de alguém de alguma forma. Então eu acho que a gente pode sair um pouco melhor desse momento e tentar fazer com que 2023 seja um ano incrível para todo mundo. E acho que é isso. Obrigada a você que esteve, está e estará com a gente em todas as fases e em todos os momentos da nossa vida. Vocês são importantes, eu vejo vocês e eu sinto vocês todos os dias aqui e em todos os lugares que a gente está criando conteúdo. Beijos e a gente vai continuar conversando porque agora a gente bate papo aqui nesse canal, não é mesmo? Beijos e até a próxima. Tchau!